Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso curso Iniciantes de Inglês. Estamos na nossa 8ª aula, já na metade do curso. E vamos aprender hoje algumas expressões de especificações de tempo, de temporalidade. Horas, dias, meses, estações do ano. Para a gente perguntar a hora, a expressão mais básica é essa. What time is it? Nós já vimos na aula passada, o pronome interrogativo what, que, time is it. E nós vimos também que não adianta só ter o pronome interrogativo. A frase também tem que estar na forma interrogativa. Então, o verbo vem antes do pronome pessoal, What time is it? Que horas são? Nesse primeiro exemplo, nós temos a hora 10 e 12, Nós dizemos então, it is. Por quê? Porque nós estamos afirmando. A pergunta estava no modo interrogativo, is it? E nós vamos responder afirmando, it is. A gente coloca primeiro o pronome e depois o verbo. It is 10, 12. It is 10:12. Nós falamos assim, direto. E é sempre marcado esse horário com o hífen. A gente tem que colocar, porque se a gente retirar esse hífen, vai parecer que nós estamos dando 2 horas diferentes, Então nós falamos it is 10:12. São, it is 10 e 12. 10 e 12. 10:12. Aqui nós temos uma expressão de hora em ponto, pontual. 9 horas em ponto. Então nós respondemos it is 9 o'clock. Essa é a forma para expressar quando a hora está em ponto. 9 o'clock. Se fosse 8, 8 o'clock. Se fosse 10, 10 o'clock. Então toda vez que tiver o'clock, você já sabe que a expressão está se referindo a uma hora pontual, São 9 em ponto. It is 9 o'clock. São 9 em ponto. Então a expressão está sendo precisa para pontuar o horário. Toda vez que tiver o o'clock, é porque está se referindo à hora pontual. Nós temos também essas duas expressões para o horário específico do meio-dia e da meia-noite. No português também nós temos meio-dia e meia-noite. Lá eles também têm. Meio-dia. It is noon. O que é que significa esse noon? Esse noon significa nona, é a hora nona. Isso aqui é uma hora antiga do período litúrgico medieval, que era o equivalente do meio-dia. Era a 9ª hora litúrgica, por isso que é noon, de nono, É uma palavra derivada do latim. Então, it is noon. Noon é o meio-dia. É meio-dia. It is midnight. Esse já é mais ao pé da letra. Mid, que é meio, night, noite, Então é meia-noite. É meia-noite. It is midnight. É meia-noite. Quando nós queremos especificar um horário, informar uma hora precisamente, onde algo vai acontecer ou já aconteceu, nós utilizamos uma partícula específica, que é o at. Nós dizemos, the meeting will begin at 8 o'clock. A reunião, ou o encontro, mas no caso aqui, a reunião, will begin. Will aqui é uma partícula de futuro, nós vamos estudar mais na frente. Mas é só para indicar que são períodos, passado ou futuro, que podemos usar para especificar horário. Então, the meeting will begin, começará, aqui é a partícula do futuro, que o verbo começar, começará, at 8 o'clock, 8 em ponto. A reunião começará às 8 em ponto. Our parents came home at midnight. Our, nosso, pronome possessivo, Parents, pais, nossos pais. Came. Esse verbo está no passado. Ele é um verbo irregular, é o verbo come, vir, ou chegar. Então, chegaram, ou como está no plural, our parents came, nossos pais chegaram
Came home é chegaram em casa. Our parents came home. Nossos pais chegaram em casa at midnight, à meia-noite. Então, o at ele está significando o as, né? Indicando uma pontualidade de um horário específico, né? Poderia aqui também estar 8h15, por exemplo, 8:15, mas o at está especificando um horário em que a reunião começaria, assim como ele está especificando o horário, midnight, em que os pais chegaram em casa. Só há uma exceção do uso do at para informar um horário que não é especificado, que é no caso da noite. I do my homework. Eu faço a minha tarefa de casa, né, meu trabalho de casa, at night, à noite. Veja que a noite não está especificando que hora da noite especificamente, né, precisamente, você faz a atividade. Mas no caso de night nós usamos sempre o at. Isso já é algo padrão do inglês, né, já é algo tradicional. Então essa regra é uma exceção, na verdade, à regra do at, que é para especificar, que nós usamos para um horário não especificado. Vamos aprender agora os dias da semana em inglês, como se pronuncia, né? Weekdays, week é semana, dias, days, da semana, weekdays, dias da semana. Monday, segunda-feira. Tuesday, Tuesday, terça-feira. Wednesday, quarta-feira. É como se nós não pronunciássemos o D e nem esse E aqui, ó. When, W-E-N-S, Wednesday. Nós não pronunciamos essas duas letras. Então fica, quando nós vemos a palavra, ela tem mais letras do que o que normalmente nós escutamos. Então pode confundir um pouco. Mas se fala Wednesday. Thursday, quinta-feira. Essa palavra nós pronunciamos esse início T-H-U-R, Thursday, quinta-feira. Friday, sexta-feira. Saturday, sábado. Saturday, sábado. E Sunday, domingo. São esses os dias da semana. São bem simples. Os mais complicados de nós diferenciarmos é exatamente a quarta-feira, Wednesday, e a quinta e a terça-feira, que um é Tuesday e o outro é Thursday, são parecidos, né? Mas a gente vai decorando, vai treinando cada um para não se confundir. Nós temos também mais essas três expressões que indicam temporalidade, né? Informando em relação ao tempo. Today, hoje, tomorrow, amanhã, e yesterday, ontem. Então, presente, futuro, passado. Hoje, amanhã e ontem. What day is today? Que dia é hoje? Aqui a frase está na interrogativa. O verbo está vindo antes do sujeito. Today is Saturday. Hoje é sábado. Vamos aprender agora os meses em inglês. January, janeiro. February, fevereiro. March, março. April, abril. May, maio. June, junho. July, julho. August, agosto. September, setembro. October, outubro. November, novembro. December, dezembro. Veja que são bem parecidos com o português. Pouca coisa muda. Em alguns meses, apenas o março, né? Até o março é bem parecido. March. Ou o May, que tem menos letras, né, do que o nosso. Maio. Mas o restante fica fácil de identificar. É bem mais fácil do que os dias da semana. Quando nós queremos especificar uma data ou um dia da semana, nós vamos usar a preposição on. When is your birthday? Quando é o seu aniversário? My birthday is on October 8th. Lembra que a gente estudou
os números ordinais, né? Então, é no 8º dia de outubro. Em português, nós falamos é dia 8 de outubro, né? Mas lá eles colocam nesse número ordinal. October 8. When is the party? Quando é a festa? The party is on Friday. A festa é na sexta-feira. Veja que é o on que indica a data aqui em cima e aqui indica o dia da semana. Então, essa preposição vai precisar uma data ou um dia da semana específico. Agora vamos aprender as estações do ano. Spring, primavera. Summer, verão. Summer, verão. Autumn, autumn, outono. O M você pronuncia ele fechado, autumn. Por que tem fall aqui? Eu coloquei também fall, porque pode ser chamado de autumn, que é mais formal, ou fall. Fall é o verbo cair, é o cair das folhas, né? Fall também se representa o outono. Winter, inverno. Então vamos recapitular. Spring, summer, autumn ou fall e winter. Essas são as estações do ano em inglês. Para nós indicarmos um período indefinido de tempo, nós vamos usar a preposição in. Todas essas três preposições que nós estamos estudando hoje, in, on e at, nós vamos ver melhor elas mais na frente. A gente está utilizando elas aqui porque é necessário para completar o sentido das frases. I study in the morning. Eu estudo pela manhã ou de manhã. Veja que isso é um período indefinido. Ele não indica qual é a hora específica da manhã, qual o período de tempo pela manhã, que se são 1 ou 2 horas de estudo, não. O in representa um período indefinido. I like hot drinks in winter. Então, eu gosto de bebidas quentes no inverno. Então, o período do inverno inteiro, mas ele não é muito pré-determinado. Você não sabe em que dia específico começa e em que dia específico termina. Então, ele está dando também um período mais abrangente, né? Uma estação do ano, né? Um season, as estações do ano, elas são mais longas, elas não têm um período muito definido, claramente como tem os dias, né? Para nós. In autumn, the leaves fall. No outono, as folhas caem. Eu coloquei aqui em vermelho que in e o fall, porque o fall também pode ser autumn, né? Mas eu representei autumn aqui com a palavra formal, outono. No outono, as folhas caem. In autumn, the leaves fall. Então, no caso das estações do ano, ou períodos maiores como décadas, né, séculos, a preposição in é que vai dar essa significação, porque são períodos de longa duração que não tem uma precisão muito clara. Bom, essa foi a nossa 8ª aula, né? Nós já chegamos na metade do curso. Veja que ela já comporta, né, os assuntos das aulas passadas e assim a gente vai evoluindo gradativamente na compreensão do idioma, né? Nós vamos executar as atividades. Veja que eles já estão englobando também os assuntos das aulas passadas para a gente ficar um pouco mais afiado, né, no conhecimento do idioma. Então, cada vez mais a gente vai aumentando gradativamente para dar um maior domínio para a gente do inglês. Até a próxima aula.